Boa noite, gente. Meu nome é Bruna, sou especializanda 1 e vou falar hoje um pouquinho de craniosinostoses. Craniosinostoses são doenças caracterizadas pelo fechamento prematuro das suturas do crânio. E elas são divididas a partir do número de suturas que são acometidas. Quando é apenas uma sutura, são chamadas de craniosinostoses não sindrômicas. Aí, a depender da sutura que vai ser acometida, elas são classificadas em escafocefalia, trigonocefalia, braquicefalia ou plagiocefalia. Aí eu vou falar detalhadamente de cada uma mais para frente. Quando envolve múltiplas suturas e outras malformações, são chamadas de craniosinostoses sindrômicas. E, mais frequentemente, vai ser a síndrome de Crouzon, Apert e Pfeiffer. As suturas cranianas, eu trouxe essa foto aqui, vou tentar mostrar aqui, para relembrar as suturas. Essa mais anterior é a metópica, essa aqui é a coronal, a sagital e a lambdoide. Que eu coloquei o início do tempo de fechamento das suturas, a metópica é aproximadamente com 2 meses de idade, a sagital com 22 meses, a coronal com 24 e a lambdoide com 26 meses. Então, falando agora das não sindrômicas, a escafocefalia é quando tem o fechamento precoce da sutura sagital. Aqui mostrando na tomografia do crânio, que vai ser entre os ossos parietais, né? Como consequência, vai ter um alongamento do crânio no sentido antero-posterior e nessa malformação não vai ter um afetamento do desenvolvimento da órbita. Na trigonocefalia, o fechamento precoce é da sutura metópica, que mostrando ela fechada, que é isso entre os ossos frontais. Vai acontecer a formação triangular do formato da face. Com isso, vai ter a redução do diâmetro da fossa craniana anterior e um hipotelorismo. Na braquicefalia, o fechamento precoce já é da sutura coronal e é de forma bilateral. Aí é entre os ossos frontais e parietais. Vai ter uma redução do diâmetro antero-posterior do crânio, mostrando aqui nessa tomografia, e, consequentemente, o desenvolvimento compensatório lateral do crânio e da altura craniana também. Além disso, vai ter um aplanamento do rebordo do orbitário superior, aqui na figura. A plagiocefalia é quando esse fechamento da sutura coronal acontece de forma unilateral e vai se estender até a sutura esfenofrontal. Aí a órbita já vai ser afetada diretamente. Aqui mostrando o fechamento só do lado esquerdo da sutura coronal. Aí, com isso, vai ocorrer a retrusão do rebordo orbitário superior e lateral, aqui do lado esquerdo do menino, e um crescimento compensatório contralateral, provocando essa simetria facial. Alterações oftalmológicas encontradas vai ser as ametropias, principalmente o astigmatismo e o estrabismo esotrópico. Aqui mostrando quando acontece o fechamento precoce das suturas, em qual sentido que vai ser o crescimento compensatório do crânio, que geralmente vai ser perpendicular à sutura que ficou patente. Então, aqui, quando está acometendo as duas suturas coronais, o crescimento vai ser lateral. Quando acomete somente unilateralmente a coronal, vai ser um crescimento contralateral compensatório, com a simetria, e quando acomete a sutura sagital, vai ter um crescimento antero-posterior. Agora, as craniosinostoses sindrômicas são quando acomete mais de uma sutura de forma conjunta. As mais frequentes, como eu falei, são as 3 síndromes. Elas têm um padrão autossômico dominante. Elas são resultantes de mutações genéticas no gene do receptor de crescimento de fibroblasto, que vai controlar o crescimento ósseo. Com isso, vai ocorrer um fechamento prematuro tanto das suturas do crânio quanto da órbita e da maxila. Vai afetar diretamente o esqueleto facial
e pode haver um desenvolvimento de uma hipertensão intracraniana. Então, como ocorre o envolvimento das suturas da base do crânio, principalmente as suturas esfenofrontal e esfenoetimoidal, vai acontecer uma redução do diâmetro sagital da órbita e ocorre nessas síndromes, então, a protusão ocular. Vai alterar o desenvolvimento da maxila, do palato e da nasofaringe, e com isso vai ter uma retrusão do terço médio da face, vai ter distúrbios ventilatórios e anomalia de oclusão dentária. A síndrome de Crouzon, ela é a mais frequente, em torno de 4,8% dos casos. A prevalência é 16,5 a cada 10 milhões de nascimentos. O envolvimento da sutura sagital e coronal, que vai ser responsável pela hipertensão intracraniana e pela atrofia óptica na síndrome. E os achados oftalmológicos vão ser as ametropias, principalmente hipermetropia, astigmatismo, o estrabismo com exotropia, ambliopia, hipertelorismo e proptose. Aqui já mostrando o fechamento das suturas e aqui as alterações oculares na criança. A síndrome de Apert vai ser, então, as três características principais dela é a craniosinostose, a hipoplasia maxilar e a sindactilia de mãos e pés. A prevalência dela é de 12,5 a 15,5 a cada 1 milhão de nascimentos. As características dela vai ser principalmente o crânio cônico, hipoplasia hemifacial, nariz em bico de papagaio, implantação baixa das orelhas e atraso dos desenvolvimentos. Os achados oftalmológicos dela são as ametropias, também hipermetropia, astigmatismo, a obliquidade negativa da fenda palpebral, estrabismo, ambliopia, hipertelorismo e proptose. A síndrome de Pfeiffer é craniosinostose, hipoplasia maxilar, associada a uma anomalia do primeiro dedo, dos pés e das mãos, com ou sem a sindactilia. O primeiro dedo, a característica dele vai ser um aumento de tamanho mais um desvio radial, que pode estar associado também com os desvios radiais dos outros dedos subsequentes. Essa síndrome tem 3 variantes clínicas. A tipo 1, as características faciais e orbitárias dela vai ser semelhantes à das síndromes anteriores. E a da tipo 2, essa aqui é a tipo 1, essa aqui é a tipo 2. A tipo 2 tem esse crânio em trevo, que é bem característico dela, e uma proptose extrema. A tipo 3 já é semelhante à do tipo 2, só que não tem um crânio em trevo. Acabou que o Samuel, na hora de falar, na aula anterior, falou um pouquinho da nossa desostose mandibulofacial, que é a síndrome de Tresch-Collins. Ela tem uma incidência de 1 a 40 mil a 1 a 70 mil casos por nascido vivos. Ela é autossômica dominante. Sua expressão fenotípica resulta da malformação congênita envolvendo o primeiro e o segundo arcos branquiais de forma bilateral. Essa deficiência vai ocorrer na 7ª semana de gestação, quando essa formação dos ossos faciais estão acontecendo. As características dela geralmente aparecem de forma bilateral e, principalmente, a principal característica dela é o coloboma, né? O pseudocoloboma de pálpebras inferiores, como Samuel mostrou. Ocasionalmente podem ter fendas nas pálpebras superiores, tem pitose palpebral, rarefação de cílios de pálpebras inferiores, inclinação antimongoloide descendentes dos cantos laterais, hipoplasia maxilar, zigomática e mandibular. Tem também fenda palatina, malformações externas e internas da orelha, desenvolvimento anormal dentário e má oclusão dentária, extensão anterior das costeletas para as maçãs dos rostos.